Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Você já se perguntou por que certas coisas dolorosas acontecem em sua vida? Quantas noites você passou em claro, tentando entender o motivo de tanto sofrimento? Deus não está distraído quando suas lágrimas caem. Ele conta cada uma delas e as guarda em seu odre. Ele vê cada passo seu, cada suspiro, cada oração silenciosa que seu coração eleva. O mesmo Deus que colocou as estrelas no céu está cuidadosamente desenhando o mapa da sua vida. Não existe coincidência no reino espiritual. Existe providência divina, operando em cada detalhe da sua existência. Clame a Deus neste momento e reconheça sua soberania sobre tudo o que você está enfrentando. Quando parece que tudo está desmoronando, é justamente nesse momento que Deus está construindo algo novo. Você já sentiu como se estivesse andando no escuro, sem conseguir enxergar o próximo passo? As circunstâncias adversas não são sinais do abandono de Deus, mas ferramentas em suas mãos poderosas. Elas moldam seu caráter, refinam sua fé e preparam você para um propósito maior do que jamais imaginou. Deus nunca desperdiça uma lágrima, uma dor ou uma decepção na vida daqueles que o amam. Tudo, absolutamente tudo, está sendo usado para formar em você o caráter de Cristo. Escreva nos comentários agora mesmo: Deus está no controle da minha vida. O que você enxerga como desvio, Deus vê como direção. O que você percebe como atraso, Deus entende como preparo para algo extraordinário. O que parece ser rejeição aos seus olhos humanos é, na verdade, proteção divina contra algo que não faz parte do plano perfeito dele para você. Já pensou que aquela porta fechada talvez seja o maior favor que Deus já lhe fez? Aquele não divino está pavimentando o caminho para um sim muito maior do que você poderia pedir ou imaginar. Seu milagre já está a caminho, mas talvez não na embalagem que você espera receber. Deus responde às suas orações de maneiras que você nem sempre entende, mas que são sempre perfeitas. Olhe para a vida de José no livro de Gênesis. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado, esquecido na prisão por anos. Você consegue imaginar a dor e confusão que ele deve ter sentido? Cada circunstância parecia contradizer o sonho profético que Deus havia colocado em seu coração. Mas o tempo revelou que cada passo doloroso era parte essencial do plano divino para salvar não apenas sua família, mas nações inteiras. José declarou aos seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O que seria considerado o pior capítulo da sua história se transformou na maior demonstração do poder e da fidelidade de Deus. Não espere mais para confiar nos caminhos do Senhor, mesmo quando eles parecem incompreensíveis. Faça este exercício hoje. Liste em um papel todas as situações que parecem negativas em sua vida agora. Ao lado de cada uma, escreva: Deus está usando isto para o meu bem. Troque sua visão limitada pela perspectiva eterna de Deus sobre sua vida. Abandone a necessidade de entender tudo e abrace o privilégio de confiar em quem sabe todas as coisas. Deus não está obrigado a explicar seus métodos, mas prometeu garantir resultados gloriosos para quem confia nele. O céu se move quando você escolhe acreditar que Deus é bom, mesmo quando a situação não parece favorável. Você verá o impossível acontecer quando deixar de questionar o processo e passar a confiar no condutor. Declare em voz alta agora mesmo: nenhum passo da minha jornada escapa ao olhar soberano de Deus. E se o milagre que você espera estivesse a apenas uma declaração de fé de distância, seu testemunho já está sendo escrito nos bastidores do céu, enquanto você ainda enfrenta a batalha na terra. Deus enxerga o fim desde o princípio e está orquestrando cada detalhe para que seu propósito se cumpra em sua vida.
Os planos dele são sempre de paz, não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Deus responde quando você ora com fé, reconhecendo sua soberania sobre todas as circunstâncias. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho pode abrir caminhos onde não existe possibilidade humana em sua situação. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal para receber mais mensagens que vão transformar sua vida. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Você já se sentiu completamente perdido, como se estivesse caminhando em um vale escuro, sem conseguir enxergar a saída. Quantas vezes você questionou a Deus? Por quê? Ou, até quando, Senhor? Este é o vale da incompreensão, um lugar onde nossa lógica humana não consegue alcançar a sabedoria divina. Existem momentos na nossa jornada espiritual em que simplesmente não conseguimos entender os propósitos de Deus. Nessas horas, somos confrontados com uma escolha crucial: confiar apenas no que vemos ou confiar em quem nos guia. Deus não está surpreso com sua confusão atual. Ele apenas opera em uma dimensão muito além da nossa compreensão. O vale da incompreensão não é um lugar de punição, mas de transformação profunda da nossa alma. Você já percebeu como as maiores revelações espirituais geralmente vêm nos momentos mais difíceis? É justamente quando não temos respostas que aprendemos a depender completamente da presença de Deus. Este vale desafia nossas certezas, desconstrói nossos ídolos e expõe nossa verdadeira confiança. Deus usa esse lugar para reorientar nossa bússola espiritual, alinhando-a com seus propósitos eternos, não com nossos desejos temporais. Não espere mais para render sua necessidade de entender tudo. Algumas páginas do seu livro não foram escritas para serem compreendidas agora. Alguma vez você se perguntou por que Deus permite que passemos por situações que aparentemente contradizem suas promessas? O vale da incompreensão é como um jardim onde Deus cultiva em nós virtudes que não cresceriam em nenhum outro solo. É ali que a paciência floresce, a perseverança se fortalece e a fé genuína é purificada como ouro no fogo. O apóstolo Paulo declarou: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aquilo que você vê como um desvio doloroso, Deus está usando como um atalho para sua maturidade espiritual. Clame a Deus neste momento e agradeça até mesmo pelo vale que está atravessando. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel para a terra prometida. Você consegue imaginar quanto tempo ele deve ter se perguntado se havia entendido errado o chamado de Deus? Durante décadas, ele pastoreava ovelhas, enquanto seu chamado era pastorear uma nação inteira. Mas aquele tempo aparentemente perdido era, na verdade, um treinamento divino para a missão que viria. O Vale da Incompreensão é a sala de aula favorita de Deus, onde ele prepara servos que não dependem de explicações para obedecer. Não são as montanhas de vitória que mais formam o nosso caráter, mas os vales de confusão, onde aprendemos a confiar mesmo sem enxergar. Escreva nos comentários agora: no vale, aprendo a confiar. Faça este exercício espiritual hoje. Identifique em sua vida qual situação mais desafia sua fé e compreensão neste momento. Agora, em vez de pedir a Deus apenas para tirá-lo dessa situação, peça por revelação do propósito divino em meio a ela. Troque suas perguntas de por quê por o que posso aprender aqui, Senhor. Deus não se ofende com suas dúvidas honestas, mas se deleita em revelar seus propósitos àqueles que buscam com humildade. O céu se move quando você escolhe adorar, mesmo sem entender todos os detalhes do processo.
Você verá o impossível acontecer quando deixar de resistir ao vale e começar a buscar o que só pode ser encontrado nele. E se este vale da incompreensão fosse, na verdade, o portal para sua maior revelação? Os vales na Bíblia nunca foram destinados a ser lugares de permanência, mas passagens para novas dimensões de intimidade com Deus. Mesmo quando atravessava o vale da sombra da morte, Davi podia declarar: "Não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Não é a ausência de vales que define uma vida abençoada, mas a presença constante de Deus em cada um deles. Seu milagre já está a caminho, mesmo quando você não consegue ver nenhum sinal dele no horizonte. Deus trabalha nos bastidores, orquestrando circunstâncias e preparando seu coração para receber não apenas a resposta, mas uma revelação mais profunda de quem Ele é. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Você já percebeu como tendemos a chamar de confiança em Deus o que muitas vezes não passa de uma espera passiva e apática? Quantas oportunidades de crescimento perdemos por confundir rendição com inércia espiritual? A verdadeira entrega a Deus não é passiva, mas intensamente ativa. Ela exige uma decisão diária, momento a momento, de reconhecer a soberania de Deus em cada área da sua vida. Confiar no Senhor de todo o coração significa abrir mão da dependência da própria inteligência, experiência e recursos. É um ato revolucionário de submissão que desafia todas as tendências da nossa natureza humana independente. Alguma vez você se perguntou por que ainda tenta controlar situações que claramente estão além do seu alcance? O controle é uma ilusão que nos dá uma falsa sensação de segurança. Quando nos esforçamos para manter tudo sob controle, estamos essencialmente dizendo a Deus: "Eu cuido disso. Obrigado." A entrega ativa começa quando reconhecemos nossos limites humanos e abrimos espaço para a intervenção divina. Ela não é sinal de fraqueza, mas a maior demonstração de sabedoria espiritual. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder certamente pode cuidar dos detalhes da sua vida. Escreva nos comentários agora mesmo: "Entrego o controle nas mãos de Deus." A entrega ativa requer humildade para admitir que não temos todas as respostas. Você já notou como nos sentimos ameaçados quando nossas certezas são desafiadas? O versículo nos adverte claramente para não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, que é limitado e frequentemente distorcido por medos, traumas e experiências passadas. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos significa consultar sua vontade antes de tomar decisões, verificar sua palavra antes de agir e submeter nossos planos à sua aprovação. Não espere mais para abandonar essa mentalidade independente que tem bloqueado os melhores planos de Deus para a sua vida. Olhe para o exemplo do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você consegue imaginar quantas vezes ele teve que entregar seus planos, temores e até mesmo seu trono nas mãos do Senhor? Mesmo sendo ungido rei, passou anos fugindo, escondendo-se em cavernas, aparentemente longe da promessa. No entanto, em cada salmo escrito naqueles momentos difíceis, vemos um homem que ativamente entregava suas circunstâncias a Deus. Ele não esperava passivamente, mas orava fervorosamente, buscava direção constantemente e agia quando Deus o instruía. A entrega ativa não é inatividade espiritual, é intensa comunhão e obediência ao tempo divino. Faça este exercício hoje. Liste 3 áreas da sua vida onde você ainda tenta manter o controle. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos significa incluí-lo não apenas nas grandes decisões, mas em cada detalhe do seu dia. Você já experimentou o poder transformador de viver em constante comunicação com o Pai? Adquira o hábito de perguntar: "Senhor,
O que tu pensas sobre isso? Antes de cada decisão, grande ou pequena, troque sua agenda pela dele, seus desejos pelos dele, suas prioridades pelas dele. Quando você genuinamente reconhece a autoridade de Deus sobre seus planos, ele assume a responsabilidade de endireitar suas veredas. O céu se move quando você substitui "eu quero" por "tua vontade seja feita" em cada área da sua vida. E se a chave para ver milagres extraordinários em sua vida fosse simplesmente esta entrega ativa e diária? Quando Deus prometeu endireitar nossas veredas, Ele não estava falando apenas de correções de rota, mas de intervenções sobrenaturais nos caminhos que percorremos. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que nenhum homem pode abrir. Seu milagre já está a caminho quando você escolhe entregar não apenas os resultados, mas também o processo nas mãos do Pai. Deus responde quando você ora com a confiança de quem já entregou tudo a Ele. O mesmo Deus que dividiu as águas do Jordão pode remover qualquer obstáculo que pareça intransponível em seu caminho hoje. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam ouvir esta mensagem e deixe seu testemunho nos comentários, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. De Coríntios 4:17. Você já se perguntou por que Deus permite o sofrimento na vida daqueles que Ele ama? Quando a dor nos atinge, frequentemente questionamos: se Deus é bom, por que isto está acontecendo? Este é um dos maiores desafios para a nossa fé. Reconciliar o amor de um Pai Celestial com as tribulações que enfrentamos. Mas e se a dor não fosse um sinal do abandono divino, mas uma ferramenta em suas mãos? O apóstolo Paulo, que experimentou açoites, prisões, naufrágios e perseguições, teve a audácia de chamar essas tribulações de leves e momentâneas, quando comparadas à glória eterna que produziam. Deus não desperdiça uma única lágrima na vida dos seus filhos. Alguma vez você se sentiu como uma pedra bruta sendo lapidada, dolorosamente transformada em uma joia preciosa? As tribulações que enfrentamos são o cinzel divino, esculpindo em nós belezas que não poderiam ser formadas de outra maneira. O diamante não se torna precioso sem pressão extrema. O ouro não é purificado sem passar pelo fogo. De maneira semelhante, nosso caráter cristão não é formado nos momentos de conforto, mas nas fornalhas da adversidade. A dor tem o poder único de remover as impurezas que bloqueiam o reflexo de Cristo em nossas vidas. Clame a Deus neste momento e agradeça até mesmo pelas situações dolorosas que estão te transformando. A tribulação que você enfrenta hoje está produzindo algo muito maior do que você pode ver ou sentir no momento. Você consegue enxergar além da dor presente para contemplar o propósito eterno? Paulo usa uma linguagem de peso e medida. Ele coloca na balança a tribulação momentânea de um lado e o peso eterno de glória do outro. Não há comparação possível entre o temporário e o eterno. O que sentimos agora é uma fração microscópica quando colocada na perspectiva da eternidade. Não espere mais para alterar sua perspectiva sobre o sofrimento. Ele não veio para te destruir, mas para te preparar para uma glória que excede toda compreensão. Lembre-se da história de Jó, um homem que perdeu tudo em questão de dias: bens, filhos, saúde. Você consegue imaginar a profundidade da sua dor e confusão? Durante todo o seu sofrimento, Deus parecia silencioso, mas estava trabalhando em um nível muito mais profundo do que Jó poderia compreender naquele momento. No final da sua provação, Jó declarou: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Sua tribulação se transformou no portal para uma intimidade com Deus que ele nunca havia experimentado antes. O propósito da dor não é apenas nos levar através dela, mas nos transformar dentro dela.
Faça este exercício hoje. Identifique uma área de sofrimento em sua vida e pergunte a Deus: o que estás formando em mim através disto? O que parece ser uma tempestade devastadora na sua vida pode ser exatamente a chuva necessária para fazer florescer sementes de fé que estavam adormecidas em seu coração. Você já observou como nossa tendência natural é fugir da dor a qualquer custo? Entretanto, é justamente nela que muitas vezes encontramos tesouros espirituais que jamais descobriríamos no conforto. Troque sua oração de "Deus, tira-me desta situação" por "Senhor, não me tires até que eu aprenda tudo o que vieste me ensinar aqui". O céu se move quando você busca o propósito divino, em vez de apenas o alívio temporário. Você verá o impossível acontecer quando começar a agradecer pela tribulação como parte do processo transformador. E se o seu maior teste fosse, na verdade, o portal para seu maior testemunho? A mesma tempestade que ameaça te afogar pode ser o vento que te impulsiona para um novo nível de fé e maturidade espiritual. Deus está tecendo uma tapeçaria com os fios da sua vida. Do seu lado, você vê apenas nós e linhas embaraçadas. Do lado dele, uma obra-prima em formação. Seu milagre já está a caminho, não necessariamente na forma de escapar da tribulação, mas de encontrar Deus de uma maneira nova dentro dela. Deus responde quando você ora com a perspectiva eterna, reconhecendo que as aflições do tempo presente não são para serem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como vemos neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Você já se sentiu traído por pessoas em quem confiava plenamente? Alguma vez experimentou a dor de ver seus sonhos desmoronarem por causa das ações maldosas de outros? Esta foi precisamente a experiência de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e esquecido na prisão por anos. Cada golpe parecia afastá-lo ainda mais da promessa divina. No entanto, aquilo que foi planejado para destruí-lo se tornou o caminho para sua elevação e para a salvação de muitos. Esta é a especialidade de Deus: transformar o que o inimigo intentou para o mal em algo extraordinariamente bom. Ele não apenas restaura, ele ressignifica. O poder transformador de Deus não está limitado pelas más intenções dos outros ou pelos nossos próprios erros. Você já parou para considerar que Deus pode usar até mesmo as piores circunstâncias da sua vida para realizar seus melhores propósitos? Quando José olhou para seus irmãos anos depois, não enxergou apenas os traidores do passado, mas os instrumentos involuntários no plano divino. Esta é a alquimia espiritual que só Deus pode realizar: transformar veneno em remédio, traição em triunfo, dor em propósito. Não existe situação tão destrutiva que as mãos do oleiro não possam remodelar para sua glória. Escreva nos comentários agora mesmo: Deus está transformando minha dor em propósito. A transformação do mal em bem não acontece instantaneamente. É um processo que requer tempo, fé e perseverança. Você já notou como ficamos ansiosos para sair rapidamente dos processos dolorosos, sem perceber que é justamente neles que Deus está tecendo seu milagre de transformação? José passou mais de 13 anos entre a cova, a escravidão e a prisão antes de ver o cumprimento da promessa. Durante todo esse tempo, Deus estava desenvolvendo nele o caráter necessário para administrar o poder que viria. Não espere mais para abraçar o processo transformador. Aquilo que o inimigo planejou para sua destruição, Deus está redirecionando para sua promoção. Olhe para a cruz, o símbolo máximo de como Deus transforma o pior ato da história humana no maior plano de redenção. Você consegue imaginar como os discípulos se sentiram ao ver Jesus, sua esperança, pregado numa cruz?
Aquele momento que parecia ser a vitória das trevas se revelou ser o golpe fatal contra o império do mal. O que parecia ser derrota era, na verdade, o prelúdio da maior vitória. Deus especializa-se em escrever linhas retas em caminhos tortuosos. Quando enfrentamos situações devastadoras, precisamos lembrar que a história não terminou. Estamos apenas no capítulo da Sexta-feira da Paixão, mas o domingo da ressurreição está chegando. Faça este exercício hoje. Identifique uma ferida profunda em sua vida e entregue-a nas mãos do grande transformador. A capacidade de Deus para transformar mal em bem não depende das circunstâncias, mas do seu caráter imutável. Você já experimentou o alívio de entregar suas situações mais dolorosas nas mãos de um Deus que promete fazer cooperar todas as coisas para o bem? Troque sua perspectiva limitada pela visão eterna. Suas cicatrizes não são apenas marcas de dor, mas testemunhos de como Deus transforma feridas em canais de cura para outros. José não apenas sobreviveu à traição, ele se tornou o instrumento para salvar os mesmos irmãos que o traíram. O céu se move quando você perdoa aqueles que o feriram e permite que Deus use sua história para sua glória. E se o capítulo mais doloroso da sua vida estivesse prestes a se tornar o mais poderoso testemunho do seu ministério? Quando José declarou: "Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem", ele não estava apenas interpretando seu passado, mas proclamando um princípio espiritual que ecoa através dos séculos. Este princípio continua vivo e operante em sua vida hoje. Seu milagre já está a caminho na forma de uma transformação divina que excederá sua imaginação. Deus responde quando você entrega nas mãos dele até mesmo as situações que parecem irremediáveis. Você verá o impossível acontecer quando Deus começar a ressignificar suas maiores dores, transformando-as em seus maiores propósitos. Clique no botão de like e inscreva-se no canal para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Na Filipenses 1:6, você já experimentou aqueles períodos em que Deus parece estranhamente silencioso? Quantas vezes você orou fervorosamente sem ouvir nenhuma resposta clara? Os silêncios de Deus são frequentemente os períodos mais desafiadores para a nossa fé. Quando não sentimos sua presença, não ouvimos sua voz e não vemos sua mão agindo, começamos a questionar se ele realmente está conosco. No entanto, o silêncio divino nunca significa ausência ou abandono. Significa que Deus está trabalhando nos bastidores de maneiras que ainda não podemos perceber. Os silêncios não são vazios, são grávidos de propósito. Alguma vez você se perguntou por que Deus permite estações de silêncio em nossa jornada espiritual? O silêncio é a sala de aula onde aprendemos a andar pela fé e não pela vista. É nos períodos em que não sentimos nada que nossa fé é verdadeiramente testada e fortalecida. Quando tudo é claro e sensível, qualquer pessoa pode crer. Mas continuar confiando quando o céu parece de bronze, isso é fé genuína. Durante esses tempos, precisamos nos apegar à promessa de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus nunca abandona um projeto no meio do caminho. Escreva nos comentários agora: mesmo no silêncio, confio na fidelidade de Deus. O silêncio divino tem um propósito educativo em nossa vida espiritual. Você já notou como tendemos a valorizar mais as palavras quando elas são poucas? Nos períodos de comunicação constante, frequentemente deixamos de apreciar profundamente o que Deus já nos disse. O silêncio nos força a ruminar sua palavra, a meditar em suas promessas anteriores e a desenvolver raízes mais profundas na verdade que já conhecemos. É como se Deus dissesse: antes de te dar novas revelações, quero que vivas plenamente o que já te revelei.
Não espere mais para mergulhar nas Escrituras durante seu período de silêncio. É ali que você encontrará a força para perseverar. Considere o silêncio de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento. 400 anos sem uma palavra profética registrada. Você consegue imaginar a sensação de abandono que muitos israelitas devem ter experimentado? Gerações viveram e morreram sem ver o cumprimento das profecias messiânicas. No entanto, durante esse aparente silêncio, Deus estava orquestrando precisamente as condições históricas, culturais e políticas necessárias para a vinda do Messias. Quando o silêncio finalmente foi quebrado, não foi com um sussurro, mas com o choro de um bebê em Belém que mudaria o curso da história para sempre. Faça este exercício hoje. Liste as promessas de Deus para a sua vida que ainda não se cumpriram e reafirme sua confiança nele, apesar do aparente silêncio. A garantia da fidelidade de Deus não está em nossas circunstâncias mutáveis, mas no seu caráter imutável. Você já experimentou o poder de adorar a Deus não pelo que Ele está fazendo, mas pelo que Ele é? Troque sua ansiedade pela paz que vem de saber que o Deus que iniciou sua história de fé é perfeitamente capaz de completá-la. Tudo tem seu tempo determinado, e não é nossa missão apressar o relógio divino, mas confiar no cronometrista perfeito. O céu se move quando você continua louvando mesmo quando não entende o processo. Você verá o impossível acontecer quando sua fidelidade durante o silêncio se transformar em um testemunho poderoso para aqueles ao seu redor. E se o silêncio que você interpreta como ausência fosse na verdade o momento em que Deus está mais ativo em sua vida? Como um maestro que levanta a batuta no silêncio antes da explosão da orquestra, Deus frequentemente trabalha no silêncio antes das maiores manifestações do seu poder. Seu milagre já está a caminho, sendo cuidadosamente preparado nos bastidores celestiais enquanto você permanece fiel na espera. Deus responde quando você persiste em oração, mesmo quando não há sinal visível de resposta. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está trabalhando para revitalizar áreas da sua vida que parecem completamente sem esperança. Os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23. A direção divina não é um privilégio para poucos escolhidos, mas uma promessa para todos que buscam agradar a Deus em seus caminhos. Você já percebeu como muitas vezes complicamos o processo de buscar a vontade de Deus? Esperamos por vozes audíveis ou sinais extraordinários, enquanto Deus frequentemente dirige nossos passos de maneiras mais sutis, através da sua palavra, de conselhos sábios, de circunstâncias providenciais e da paz interior. O Senhor não apenas aponta o destino final, mas ilumina cada passo necessário para chegar lá. Clame a Deus neste momento por direção clara para aquela decisão que você precisa tomar. O que significa ter os passos dirigidos pelo Senhor? Significa que nosso Deus se importa com os detalhes, não apenas com os grandes momentos da nossa vida. Já pensou que até mesmo seus aparentes desvios podem ser redirecionamentos divinos? Quando confiamos no Senhor, até mesmo os tropeços podem ser transformados em degraus no seu plano perfeito. Deus frequentemente usa pequenos ajustes de direção para nos manter no centro da sua vontade. Ele é como um GPS celestial que continua recalculando a rota quando nos desviamos, sempre com o objetivo de nos conduzir ao destino que Ele planejou. Escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, dirige meus passos hoje. Observe que o versículo menciona o homem bom, aquele que busca viver em retidão e agradar a Deus. Você já considerou que a qualidade da sua caminhada com Deus afeta diretamente sua capacidade de discernir sua direção? A sensibilidade à voz do Espírito Santo se desenvolve através de uma vida de comunhão constante, obediência diária e coração sincero.
Não podemos esperar direção clara se caminhamos deliberadamente em desobediência às orientações que já recebemos. Não espere mais para ajustar qualquer área da sua vida que esteja fora de alinhamento com os princípios divinos. A direção se torna mais clara quando removermos os obstáculos da desobediência. Olhe para a vida de Davi. Mesmo sendo chamado homem segundo o coração de Deus, ele também teve momentos de confusão e incerteza. Você consegue imaginar quantas vezes ele precisou consultar ao Senhor antes de tomar decisões cruciais? As Escrituras registram repetidamente. Davi consultou ao Senhor dizendo: "Subirei contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos?" Em cada encruzilhada, ele buscava direção específica e Deus fielmente respondia. Esta intimidade com Deus não acontece da noite para o dia. É cultivada diariamente na presença dele. Faça este exercício hoje. Antes de cada decisão, grande ou pequena, pause por um momento e pergunte: Senhor, qual é o teu caminho aqui? Quando Deus dirige nossos passos, podemos experimentar deleite mesmo em caminhos difíceis. Você já sentiu aquela paz inexplicável, mesmo em situações desafiadoras, porque sabia que estava exatamente onde Deus queria que você estivesse? Troque sua ansiedade por expectativa ao reconhecer que não está caminhando sozinho. O Criador do universo está pessoalmente interessado em cada detalhe da sua jornada. Ele não apenas mostra o caminho, mas caminha ao seu lado, segurando sua mão nos trechos mais íngremes. O céu se move quando você busca direção divina antes de confiar em seu próprio entendimento. E se o seu próximo passo de obediência fosse a porta para o maior milagre da sua vida? Muitas vezes, Deus revela apenas um passo por vez, testando nossa disposição de segui-lo, mesmo sem ver todo o mapa da jornada. Seu milagre já está a caminho quando você escolhe obedecer ao que Deus já revelou, mesmo sem entender completamente onde isso vai levar. Deus responde quando você ora com um coração disposto. Senhor, não me mostres apenas o caminho, mostra-me a Ti em cada passo do caminho. Você verá o impossível acontecer quando confiar que os passos dirigidos por Deus sempre levam ao melhor destino, mesmo quando o percurso é diferente do que você imaginava. Deixe nos comentários qual decisão você está enfrentando agora e precise de direção divina. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Você já se sentiu frustrado com a espera por algo que Deus prometeu? Quantas vezes você perguntou: até quando? Senhor? Quando parecia que seus sonhos e orações estavam eternamente em modo de espera. Nossa geração instantânea tem dificuldade particular com o conceito de tempo determinado por Deus. Queremos micro-ondas, mas Deus frequentemente usa forno lento. O autor de Eclesiastes nos lembra uma verdade profunda que traz perspectiva à nossa impaciência. Há um tempo divinamente orquestrado para cada propósito debaixo do céu. O tempo de Deus não é nem cedo demais, nem tarde demais, é sempre perfeito. Alguma vez você se perguntou por que Deus raramente opera dentro do nosso cronograma preferido? O tempo divino tem um propósito formativo em nossas vidas. É na sala de espera de Deus que desenvolvemos virtudes como paciência, perseverança e confiança, que não cresceriam de outra forma. Quando Deus faz você esperar, Ele não está desperdiçando seu tempo, está investindo nele. A espera não é um período vazio, mas uma temporada de preparo essencial para o cumprimento da promessa. O fruto que amadurece naturalmente é sempre mais doce e nutritivo do que aquele forçado a amadurecer artificialmente. Clame a Deus neste momento: Senhor, ajuda-me a confiar no teu tempo perfeito. O versículo afirma que há tempo para todo propósito. Isso significa que nada em sua vida está fora do planejamento divino.
Você já considerou que até mesmo seus períodos de espera têm propósito intencional? Não há estações acidentais no reino de Deus. Cada fase tem sua função específica no desenvolvimento do seu plano para você. O tempo de plantar é tão essencial quanto o tempo de colher. O tempo de chorar é tão valioso quanto o tempo de rir. Não espere mais para abraçar a estação em que você está agora, confiando que ela tem um propósito específico no grande plano de Deus para a sua vida. Considere a história de José. Da promessa à realização, passaram-se aproximadamente 13 anos. Você consegue imaginar quantas vezes ele deve ter questionado o tempo de Deus enquanto estava no poço, na escravidão ou na prisão? Se o sonho tivesse se cumprido imediatamente, José não teria desenvolvido o caráter necessário para administrar o poder que receberia. Ele precisava aprender a ser fiel com pouco antes de ser colocado sobre muito. Quando finalmente chegou ao palácio, não era mais o jovem arrogante com um casaco colorido, mas um homem maduro, quebrantado e pronto para a responsabilidade. Faça este exercício hoje. Identifique o que Deus está desenvolvendo em você durante esta estação de espera. O tempo de Deus sempre considera múltiplos fatores que são invisíveis para nós. Você já experimentou como frequentemente só entendemos o porquê da espera em retrospectiva? Troque sua frustração por confiança, sabendo que Deus está coordenando muito mais variáveis do que você pode imaginar. Ele está preparando pessoas, circunstâncias e, mais importante, preparando você para o momento certo. Não se trata apenas do cumprimento da promessa, mas da sua capacidade de administrá-la quando ela chegar. O céu se move quando você se alinha com o cronômetro divino em vez de tentar forçá-lo a se ajustar ao seu. E se o seu atraso fosse, na verdade, o tempo exato de Deus? Quando Lázaro estava doente, Jesus intencionalmente demorou 2 dias antes de ir até ele. Para as irmãs, parecia um atraso cruel. Para Jesus, era o tempo perfeito para manifestar uma ressurreição, em vez de apenas uma cura. Seu milagre já está a caminho, e o tempo aparentemente longo de espera pode ser indicativo da grandeza do que Deus está preparando. Deus responde quando você ora com a confiança de quem entende que o tempo dele é sempre melhor que o seu. Você verá o impossível acontecer quando aceitar que há uma sabedoria divina operando nos bastidores, orquestrando cada detalhe do seu testemunho para a sua máxima glória. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Números 23:19. Você já se sentiu traído quando alguém não cumpriu uma promessa importante? Quantas vezes você já ouviu as palavras "eu prometo", seguidas de decepção e frustração? Em um mundo onde palavras são frequentemente vazias e compromissos são quebrados rotineiramente, existe um fundamento inabalável em que podemos ancorar nossa confiança: o caráter imutável de Deus. Diferente dos seres humanos que mudam de ideia, são inconstantes ou simplesmente incapazes de cumprir suas palavras. Nosso Deus é absolutamente confiável em tudo o que diz. Sua palavra e seu caráter são perfeitamente alinhados e completamente imutáveis. Alguma vez você se perguntou por que Deus faz questão de enfatizar sua diferença em relação aos homens no quesito fidelidade? Porque ele sabe que nossa experiência com promessas humanas quebradas pode distorcer nossa percepção da sua confiabilidade. Projetamos nossas decepções terrestres em nosso relacionamento com o Pai Celestial. Mas Deus não é como seu pai que abandonou a família, nem como aquele amigo que traiu sua confiança, nem como aquele líder que abusou da sua vulnerabilidade. Deus está em uma categoria completamente diferente de fidelidade. Suas promessas não são afetadas por fadiga, esquecimento ou limitações de qualquer tipo. Escreva nos comentários agora mesmo: confio no caráter imutável de Deus.
A imutabilidade de Deus não significa que ele seja estático ou rígido, mas que seu caráter e natureza são eternamente consistentes. Você já notou como tendemos a confiar mais em pessoas que demonstram consistência ao longo do tempo? O histórico de fidelidade de Deus se estende por toda a eternidade. Ele nunca contradiz sua natureza, nunca age fora do seu caráter, nunca volta atrás em sua palavra. Esta é a base mais sólida para a nossa fé. Não nossos sentimentos, não nossas circunstâncias, não nossa capacidade de compreender, mas a natureza imutável daquele que não pode mentir. Não espere mais para transferir sua confiança de fundamentos instáveis para a rocha eterna que nunca se move. Olhe para a história do povo de Israel, através de gerações, rebeliões, exílios e restaurações. Uma coisa permaneceu constante: a fidelidade de Deus às suas alianças. Você consegue imaginar quantas vezes Deus poderia ter desistido legitimamente deles devido à sua infidelidade? No entanto, mesmo quando eles quebravam repetidamente a aliança, Deus mantinha sua palavra. O profeta Jeremias declarou em meio às ruínas de Jerusalém: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Faça este exercício hoje. Liste promessas bíblicas específicas que se aplicam à sua situação atual e declare-as em voz alta, reafirmando sua confiança no Deus que não pode mentir. Em tempos de confusão ou perda, podemos não entender o processo, mas podemos confiar na pessoa. Você já experimentou a paz que vem de descansar no caráter de Deus quando tudo ao seu redor parece caótico? Troque sua necessidade de entender por uma decisão de confiar no caráter daquele que vê o fim desde o princípio. Quando não conseguimos traçar a mão de Deus, devemos confiar no seu coração. O céu se move quando você baseia sua confiança não no que Deus está fazendo, mas em quem Ele é eternamente. Você verá o impossível acontecer quando sua fé estiver fundamentada na imutabilidade de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se a maior prova da fidelidade de Deus estivesse agora mesmo se desenvolvendo em sua vida? Cada promessa de Deus em toda a Escritura é garantida não por circunstâncias favoráveis, mas pelo seu próprio caráter infalível. Seu milagre já está a caminho, sustentado não pela sua capacidade de crer, mas pela impossibilidade de Deus mentir ou falhar. Deus responde quando você ora alinhado com suas promessas, lembrando-o e a si mesmo da sua fidelidade demonstrada através das gerações. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, derrubou os muros de Jericó e ressuscitou a Jesus dentre os mortos, continua sendo igualmente poderoso e fiel em sua situação hoje. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado do caráter imutável de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Você já se sentiu intelectualmente orgulhoso, achando que tinha todas as respostas? Ou, pelo contrário, já se sentiu esmagado pela complexidade dos caminhos de Deus? O apóstolo Paulo, um dos maiores intelectos do cristianismo, chegou a um ponto em sua jornada espiritual onde só pôde exclamar em admiração diante da insondabilidade divina. Depois de explorar profundamente os mistérios da salvação, nos capítulos anteriores de Romanos, ele reconhece que há dimensões do conhecimento e da sabedoria de Deus que ultrapassam completamente a capacidade humana de compreensão. Esta não é uma confissão de ignorância, mas uma declaração de reverência. Alguma vez você se perguntou por que não conseguimos encaixar Deus em nossos sistemas teológicos perfeitamente organizados? A mente finita jamais pode conter completamente o infinito. Os termos que Paulo usa são reveladores, insondáveis,
refere-se àquilo que não pode ser rastreado completamente, como um oceano cujo fundo você nunca consegue alcançar. Inescrutáveis descreve caminhos que não podem ser completamente investigados ou mapeados. Nossa tendência humana é querer explicações para tudo, controle sobre todas as variáveis, respostas para todas as perguntas. Mas a verdadeira maturidade espiritual reconhece os limites do entendimento humano diante da magnificência divina. Clame a Deus neste momento, pedindo humildade intelectual diante dos seus mistérios. A insondabilidade de Deus não é uma desculpa para a preguiça intelectual, mas um convite à adoração e à contínua descoberta. Você já experimentou como o estudo sincero das Escrituras frequentemente revela mais perguntas do que respostas? É como se, quanto mais perto chegamos de Deus, mais percebemos quão vasto Ele realmente é. Assim como um astrônomo que, quanto mais poderoso o telescópio que usa, mais galáxias descobre e mais consciente fica da imensidão inexplorada do universo. Não espere mais para trocar a frustração pela admiração quando você se deparar com aspectos de Deus que desafiam seu entendimento. Considere como Jó, após capítulos questionando os caminhos de Deus, finalmente encontra o Senhor face a face. Você consegue imaginar como ele deve ter se sentido quando Deus respondeu suas acusações com mais perguntas? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Questiona o Criador. Diante dessa experiência transformadora, Jó só pôde responder: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A revelação da grandeza de Deus não diminuiu Jó. Elevou-o a uma nova dimensão de relacionamento com o divino. Faça este exercício hoje. Identifique uma área onde você tem lutado para entender os caminhos de Deus e entregue-a em adoração ao seu conhecimento superior. Os juízos insondáveis de Deus não são sinais da sua indiferença, mas evidências da sua transcendência. Você já percebeu como frequentemente julgamos os caminhos de Deus a partir de nossa perspectiva extremamente limitada? Troque sua necessidade de entender tudo pelo privilégio de conhecer aquele que compreende todas as coisas. Isaías nos lembra: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O céu se move quando você abandona a arrogância de pensar que deve entender todos os porquês divinos e abraça a humildade que reconhece: Ele é Deus e eu não sou. E se os mistérios que você enfrenta fossem, na verdade, convites para uma intimidade mais profunda com Deus? Paulo não termina com frustração diante da insondabilidade divina, mas com admiração e adoração. Os mistérios não são muros para nos manter afastados, mas portais para novas dimensões de relacionamento com o Eterno. Seu milagre já está a caminho, talvez não na forma de respostas completas, mas na presença daquele que é a resposta para todas as perguntas. Deus responde quando você ora com a humildade de quem reconhece que seus pensamentos são infinitamente superiores aos nossos. Você verá o impossível acontecer quando abandonar a necessidade de entender tudo e simplesmente confiar naquele que sabe todas as coisas. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações para receber mais revelações sobre os caminhos de Deus. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. Você já notou como a palavra espera tem conotação negativa em nossa cultura de gratificação instantânea? Filas de espera, salas de espera, listas de espera, todas sugerem tempo perdido, tédio e frustração. Quantas vezes você já ficou impaciente batendo o pé, olhando repetidamente para o relógio enquanto esperava por algo ou alguém?
Mas a espera bíblica é radicalmente diferente desta experiência passiva e frustrante. A espera pelo Senhor é ativa, intencional e transformadora. O salmista não apenas nos encoraja a esperar, mas a ter bom ânimo e fortalecer o coração durante o processo. Esta não é uma espera de braços cruzados, mas uma postura espiritual dinâmica. Alguma vez você se perguntou por que Deus frequentemente nos coloca em períodos de espera? A espera divina tem propósito formativo. É menos sobre o adiamento da bênção e mais sobre o desenvolvimento do nosso caráter. Você já reparou como uma criança que recebe tudo imediatamente, frequentemente, não valoriza o que tem? Da mesma forma, se recebêssemos todas as respostas de oração instantaneamente, perderíamos o desenvolvimento de virtudes essenciais como paciência, perseverança e confiança. A espera é o solo fértil, onde a fé profunda cria raízes que nenhuma tempestade pode arrancar. Clame a Deus neste momento. Senhor, ensina-me a esperar ativamente por Ti. Observe que o versículo repete 2 vezes o comando para esperar pelo Senhor. Você já considerou como a repetição na Escritura sempre indica ênfase especial? Não é apenas espere, mas espere, pois, como se dissesse, isto é absolutamente crucial para a sua vida espiritual. Entre os 2 comandos de espera, encontramos instruções sobre o que fazer durante o processo. Ter bom ânimo e fortalecer o coração. A espera bíblica não é passiva, mas repleta de atividade espiritual intencional. Não espere mais para implementar disciplinas espirituais que fortaleçam seu coração enquanto aguarda a resposta divina. Considere o exemplo de Davi, autor deste salmo. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo de Saul antes de assumir o trono. Você consegue imaginar o desafio de agarrar-se à promessa divina quando as circunstâncias apontavam para a direção oposta? Durante sua espera, Davi não ficou inativo. Ele desenvolveu habilidades de liderança, formou seu caráter, reuniu seguidores leais e, mais importante, aprofundou sua intimidade com Deus. Quando finalmente se tornou rei, estava plenamente preparado para a responsabilidade. Faça este exercício hoje. Identifique 3 maneiras específicas de fortalecer seu coração espiritualmente durante sua atual estação de espera. A espera ativa envolve manter uma atitude positiva mesmo quando não vemos evidências externas de mudança. Você já experimentou o poder transformador de declarar a palavra de Deus sobre uma situação que parece não se mover? Troque seu desânimo por bom ânimo, uma decisão consciente de esperança que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade do Deus em quem esperamos. Fortalecer o coração significa alimentá-lo com verdades que contradizem as aparências temporárias. O céu se move quando você espera não com resignação passiva, mas com expectativa ativa de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê nada acontecendo. E se o período de espera que você está vivendo agora fosse o prelúdio para o maior testemunho da sua vida? A espera nunca é desperdiçada quando a vivemos corretamente. Ela não é apenas um período entre a promessa e o cumprimento. É parte essencial do processo de preparação para receber e administrar a bênção que está a caminho. Seu milagre já está a caminho, sendo cuidadosamente preparado nos bastidores enquanto você espera ativamente. Deus responde quando você ora com a perseverança de quem sabe que o tempo entre o peça e o receba está repleto de propósito divino. Você verá o impossível acontecer quando transformar sua sala de espera em uma academia espiritual, onde sua fé é exercitada e fortalecida para o próximo nível. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Você já se pegou tentando adivinhar qual seria a vontade de Deus para determinada situação da sua vida?
Quantas noites você já passou em claro, tentando decidir entre diferentes caminhos, todos aparentemente viáveis? A busca pela vontade divina frequentemente nos deixa ansiosos, especialmente quando enfrentamos decisões importantes. No entanto, o apóstolo Paulo revela que conhecer a vontade de Deus não é primariamente uma questão de técnicas especiais ou revelações extraordinárias, mas de transformação interior. A vontade de Deus não é tanto um mapa detalhado do futuro, mas um relacionamento de intimidade no presente. Alguma vez você se perguntou por que muitos cristãos sinceros lutam para discernir a vontade de Deus? Paulo identifica dois pré-requisitos essenciais: não se conformar com os padrões deste mundo e renovar continuamente o entendimento. Você já notou como o pensamento mundano se infiltra sutilmente em nossas mentes através da mídia, conversas e cultura? Essa conformidade mundial distorce nossa capacidade de reconhecer a vontade divina. Nossa mente precisa ser constantemente reprogramada pela verdade da palavra de Deus para sintonizar com a frequência do céu. Escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, renova meu entendimento hoje. O texto nos diz que precisamos experimentar a vontade de Deus, literalmente prová-la, testá-la, vivenciá-la na prática. Você já considerou que conhecer a vontade divina não é uma experiência meramente intelectual, mas existencial? Não basta saber teoricamente o que Deus quer. Precisamos experimentar pessoalmente o sabor da sua vontade em nossa vida diária. E note os adjetivos que Paulo usa: boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não é uma imposição pesada e desagradável, mas algo benéfico, satisfatório e completo. Não espere mais para abandonar aquela visão distorcida de que seguir a Deus significa sacrificar toda a felicidade e satisfação. Olhe para o exemplo de Jesus no jardim do Getsêmani. Seu espírito estava disposto a fazer a vontade do Pai, mas sua carne naturalmente recuava diante do sofrimento iminente. Você consegue imaginar a intensidade daquela batalha interior? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus demonstrou que alinhar-se com a vontade divina muitas vezes requer uma rendição consciente dos nossos próprios desejos. O segredo está na renovação contínua do entendimento. Ver as situações não através das lentes do conforto temporário, mas da perspectiva eterna. Faça este exercício hoje. Identifique uma área onde sua vontade está em conflito com o que você sabe ser a vontade de Deus e entregue-a em oração sincera. A renovação do entendimento ocorre quando permitimos que a palavra de Deus redefina nossas prioridades, valores e desejos. Você já experimentou como a imersão regular nas Escrituras gradualmente transforma sua mentalidade? Troque sua frustração por expectativa, sabendo que quanto mais você se aproxima de Deus, mais naturalmente você discernirá sua vontade. Com o tempo, você descobrirá que aquilo que parecia um sacrifício torna-se um deleite, porque seu coração foi sincronizado com o coração do Pai. O céu se move quando você abandona ativamente a conformidade com este mundo e busca diariamente ter a mente de Cristo. E se a dificuldade em discernir a vontade de Deus fosse menos sobre técnicas de decisão e mais sobre transformação pessoal? Quanto mais você é transformado à semelhança de Cristo, mais naturalmente seus desejos se alinham com os dele. Seu milagre já está a caminho, na forma de uma clareza crescente sobre os propósitos de Deus para a sua vida. Deus responde quando você ora com um coração verdadeiramente rendido. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Você verá o impossível acontecer quando permitir que o Espírito Santo renove seu entendimento diariamente, removendo as lentes distorcidas do mundo e instalando a visão clara do reino.
Deixe nos comentários qual área da sua vida você está buscando conhecer a vontade de Deus. Desde a antiguidade anuncio o que há de ser, desde o princípio, o que ainda não sucedeu. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Propósitos divinos permanecem imutáveis através das gerações. Não há plano B no reino de Deus. Ele sempre opera dentro do seu plano A perfeito, mesmo quando parece que tudo está saindo dos trilhos. Clame a Deus neste momento e reconheça sua soberania sobre cada detalhe do seu futuro. Observe a declaração poderosa: farei toda a minha vontade. Este é o compromisso absoluto de Deus em realizar seus propósitos, independentemente das circunstâncias ou obstáculos. Você já considerou que nem mesmo seus erros, falhas ou decisões equivocadas podem frustrar o plano final de Deus para a sua vida? Quando Ele estabelece um propósito, mobiliza todo o céu e a terra para realizá-lo. Isso não nega nossa liberdade de escolha, mas garante que, dentro da complexa interação entre soberania divina e livre-arbítrio humano, os propósitos últimos de Deus prevalecerão. Não espere mais para descansar na certeza de que sua história está sendo escrita por um autor que já conhece o final glorioso. A capacidade de Deus anunciar o futuro antes que aconteça demonstra seu conhecimento e controle sobre cada detalhe da história. Você já parou para pensar que não existem acidentes ou coincidências na sua vida? O que parece aleatório para nós está perfeitamente alinhado com o plano eterno de Deus. Quando você olha para trás em sua jornada, consegue identificar como eventos aparentemente desconexos estavam, na verdade, perfeitamente entrelaçados para formar o tecido do propósito divino? Como José pôde declarar aos seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Escreva nos comentários agora: não há coincidências no reino. Olhe para a história da vinda de Jesus ao mundo, profetizada séculos antes, com detalhes específicos sobre seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Você consegue imaginar quantos eventos precisaram se alinhar para que ele nascesse precisamente em Belém, conforme predito? Um decreto do imperador romano, a jornada de José e Maria, a falta de acomodações, cada detalhe orquestrado para o cumprimento da profecia divina. Deus move reis e nações para realizar seus propósitos. O Deus que cuidou de cada detalhe na vinda do seu Filho, certamente está cuidando de cada detalhe da sua vida também. Faça este exercício hoje. Identifique 3 momentos em sua história onde você claramente viu a mão de Deus dirigindo circunstâncias para o seu propósito. A declaração, o meu conselho subsistirá, nos garante que os planos de Deus não são afetados por mudanças de circunstâncias, resistência humana ou ataques do inimigo. Você já experimentou a paz que vem de saber que seus temores sobre o futuro não têm poder para alterar o plano divino para a sua vida? Troque sua ansiedade pelo futuro por confiança naquele que já o anunciou desde o princípio. O céu se move quando você alinha suas expectativas com as promessas imutáveis de Deus, em vez de baseá-las nas circunstâncias mutáveis. E se os detalhes que mais te preocupam já estivessem resolvidos no conselho divino desde a eternidade? Quando Deus promete, farei toda a minha vontade, Ele não está apenas fazendo uma declaração de intenções, mas um compromisso garantido pelo seu poder infinito. Seu milagre já está a caminho como parte do plano eterno que Deus anunciou antes mesmo da fundação do mundo. Deus responde quando você ora alinhado com seus propósitos eternos, reconhecendo que nada pode impedir o cumprimento da sua perfeita vontade. Você verá o impossível acontecer quando perceber que os detalhes que parecem caóticos na sua perspectiva limitada são, na verdade, peças perfeitamente encaixadas no mosaico divino.
Assim, diante de qualquer circunstância, escolhemos crer que Deus não se equivoca. Não existe acaso no reino. Ele tem um plano eterno e firme, e nós somos parte dele. Por isso, mesmo quando nada faz sentido, tudo tem propósito. E nesse propósito está a nossa paz. Salmo 33, 11. Você já sentiu aquela paz inexplicável em meio à tempestade, aquele descanso profundo mesmo quando tudo ao seu redor parece caótico? Este é o verdadeiro descanso na soberania divina. Não é negação da realidade, mas uma perspectiva superior que enxerga além das circunstâncias visíveis. O salmista declara que o conselho do Senhor permanece para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Enquanto presidentes mudam, políticas se alteram, economias oscilam e tendências vêm e vão, os propósitos de Deus permanecem firmes por todas as gerações. Este é o fundamento inabalável onde podemos ancorar nossa confiança em tempos turbulentos. Alguma vez você se perguntou por que alguns crentes parecem manter a serenidade mesmo nas situações mais desafiadoras? O descanso na soberania divina não é um sentimento passageiro, mas uma posição espiritual cultivada diariamente. É a convicção profunda de que Deus está no controle absoluto de cada detalhe do universo e nada, absolutamente nada, escapa ao seu conhecimento ou autoridade. Este descanso não significa ausência de ação ou responsabilidade humana, mas a libertação da ansiedade que vem quando tentamos controlar o que está além do nosso alcance. Clame a Deus neste momento. Senhor, ensina-me a descansar na tua soberania perfeita. Não existe acaso no reino de Deus. Cada evento, cada encontro, cada circunstância está integrada ao seu plano maior. Você já notou como frequentemente é apenas em retrospecto que conseguimos ver o propósito divino em situações que pareciam aleatórias ou até negativas no momento? As aparentes coincidências da vida são, na verdade, Deus-incidências. Momentos divinamente orquestrados para o cumprimento do seu propósito. Não espere mais para cultivar o hábito de perguntar em cada situação: Senhor, o que estás fazendo aqui? Qual é o teu propósito nisso? Esta perspectiva transforma radicalmente como você enfrenta as circunstâncias da vida. Considere como Jesus dormia tranquilamente no barco durante uma tempestade furiosa, enquanto os discípulos entravam em pânico. Você consegue imaginar o contraste entre a agitação deles e a serenidade dele? Jesus demonstrou o verdadeiro descanso na soberania. Não porque a tempestade não fosse real, mas porque ele conhecia intimamente o caráter e o poder daquele que governa os ventos e as ondas. Seu descanso não era baseado na ausência de tempestade, mas na presença e no poder do Pai, que nunca perde o controle. O mesmo Deus que acalmou aquela tempestade está presente em qualquer turbulência que você esteja enfrentando hoje. Faça este exercício agora. Identifique sua maior tempestade atual e declare em voz alta: Deus é soberano até mesmo sobre esta situação. O descanso na soberania divina não é uma fuga espiritual da realidade, mas a mais elevada forma de realismo. Você já experimentou como a confiança na soberania de Deus liberta você do peso esmagador de tentar controlar o incontrolável? Troque sua ansiedade pelo futuro, pela entrega confiante nas mãos daquele que já está lá. O propósito divino não é apenas um plano abstrato, mas um refúgio pessoal, onde encontramos paz mesmo quando nada ao nosso redor faz sentido. O céu se move quando você escolhe conscientemente descansar no caráter soberano de Deus, em vez de se agitar com cada mudança de circunstância. E se os momentos que mais testam sua fé fossem justamente aqueles designados para te levar a um nível mais profundo de descanso na soberania divina?
Quando aceitamos que Deus não se equivoca, mesmo quando não entendemos seus métodos, encontramos uma paz que, como Paulo descreveu, excede todo o entendimento. Uma paz tão contraintuitiva que só pode ser explicada pela presença sobrenatural de Deus em nós. Seu milagre já está a caminho, talvez não na forma de mudança imediata das circunstâncias, mas na transformação interior que te permite descansar no meio da tempestade. Deus responde quando você ora com a confiança tranquila de quem sabe que o controle final está nas mãos mais seguras do universo. Compartilhe, curta e inscreva-se no canal para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé em todas as circunstâncias. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta jornada através dos propósitos divinos nas nossas circunstâncias. Mas, na verdade, este é apenas o começo da sua nova forma de enxergar cada detalhe da sua vida. Não permita que as incertezas do amanhã roubem a paz que Deus oferece hoje. Não deixe que as circunstâncias adversas obscureçam a verdade de que um Deus soberano está no controle de cada detalhe da sua história. Pare agora mesmo de tentar entender tudo e comece a confiar em quem sabe todas as coisas. Seus vales não são punições, mas passagens. Suas esperas não são atrasos, mas preparações. Suas dores não são desperdícios, mas investimentos eternos. Clame a Deus neste exato momento com a convicção renovada de que absolutamente nada na sua vida está fora do seu perfeito plano. Declare em voz alta: Senhor, confio no teu propósito soberano para cada detalhe da minha vida. E veja como os céus se abrirão sobre sua situação. Lembre-se sempre: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28.